Pois é. Olha, mas vamos lá. A coisa no Peru tá pegando fogo. Eu tô recebendo aqui informação que a coisa tá acontecendo agora. Capês. Olha, é o destino inexorável e triste da América Latina. A última vez que o parlamento britânico foi fechado foi no século XVII, foi fechado 4 vezes até a Revolução Gloriosa. De lá para cá, nunca mais. Esta instabilidade faz com que haja um depauperamento das instituições. E isso, infelizmente, nós temos que tomar muito cuidado. Quando as instituições não estão fortalecidas, o Thiago colocou agora há pouco, um Congresso Nacional de 4 parlamentares tendo as suas redes sociais suspensas. Na televisão pode ver imagens ali do Peru da situação, porque tem até toque de recolher, viu, Capês? Isso é uma vergonha. Às 22 horas a população não pode sair às ruas. E daqui a pouco ela não vai poder sair às ruas at all, porque ele decretou estado de emergência. Mas eu te cortei, por favor. Não, é exatamente isso que está acontecendo. Quer dizer, quando um chefe do Poder Executivo dissolve o Poder Legislativo inteiro, eleito democraticamente, num país que se quer civilizado, e passa a editar medidas autoritariamente, é um perigo enorme. E isso pode acontecer quando você tem um Congresso Nacional inerte, um Congresso Nacional que não reage, um Congresso Nacional que não exerce seus poderes, um Congresso Nacional que se recusa a ser um poder, um Congresso Nacional completamente submisso. Isso equivale a ter um Congresso fechado. Então, uma situação muito próxima com a do Peru, nós estamos presenciando aqui no país, sem que haja de uma maneira explícita. Mas de uma maneira dissimulada, com certeza é o que está acontecendo também. Porque vale lembrar aqui, Deise, e você está mais familiarizado com ciência política, o Pedro Castilho, né, ele é de esquerda, né, ele é um cara que reza a cartilha vermelha. Né, ele é um cara fã de carteirinha do foro, de onde? De São Paulo. Né? E o Congresso tentou derrubá-lo por conta das suas arbitrariedades. E aí, então, ele fechou o Congresso a partir disso. Então, ele fechou o Congresso, tem toque de recolher, vai mandar fazer uma nova Constituição, reforma do Judiciário, ou seja, está uma coisa bem venezuelana ali. E, detalhe, tá? Um detalhe importante, ele mandou a polícia recolher todas as armas de qualquer cidadão que as tenha. Pronto. E aí, o Brasil já está com o Congresso fechado, o nosso Congresso é mais vergonhoso que o Congresso do Peru, o Brasil tem o risco, né, de ter essas reformas totalmente absurdas na cartilha dessa esquerda que quer formatar a mídia, o pensamento que chega de informação. Você vê semelhança, Deise, nessa situação do Peru com a brasileira? Eu vejo semelhança, eu acho que tem alguns pontos que a gente tem que pensar. Eu estava vendo Tu no Pânico e tu estava falando justamente do Montesquieu e desse nosso sistema onde um poder tem que vigiar o outro. E aí tu falava muito bem que ali no Pânico que o que a gente está vendo é um poder sobrepondo o outro, né? E aqui no Brasil a gente tem uma questão que precisa ser muito bem observada. Os riscos, eles sempre existem. Coisas piores só não acontecem porque existe um sistema de vigilância. Mas eu não lembro se eu falei isso aqui no início da nossa conversa, falando da PEC da transição, mas eu acredito que a nossa democracia, ela está num estado de saúde muito grave e a gente caminha a passos largos para o túmulo. Por que eu digo isso? Porque a gente tem um Congresso refém do Arthur Lira, a gente tem uma disputa de poder onde um presidente está mais preocupado em não sofrer um processo de impeachment do que efetivamente governar, e se não fosse isso não teria feito algumas promessas absurdas e nem atacado a lei de responsabilidade fiscal como fez 2 vezes depois de eleito presidente. E a gente tem esse Congresso que não tem essa renovação, tem no Arthur Lira o seu maior expoente que vai ser reconduzido para a presidência da casa, então fica uma disputa de poder onde o que a gente vê é realmente essa mão invisível de Brasília se sobrepondo ao Brasil. Eu acho isso muito preocupante, eu acho que se a gente não permanecer vigilante, coisas bem piores podem acontecer. Eu tenho muita dúvida se o que é mais vergonhoso, se é a situação do Peru, porque o Congresso foi fechado, porque o Congresso foi combatido. E aqui a gente está vendo um bando de prostituta no nosso Congresso. Nosso Congresso foi fechado por dinheiro.
Se autodissolveu. Agora, durante essa tramitação do orçamento secreto, os parlamentares do Centrão, com medo de que o orçamento fosse decretado inconstitucional, chegaram a propor, a fazer uma contraproposta de que eles indicariam emendas para saúde e educação, como se isso não fosse obrigação. É obrigação deles, mas as coisas estão tão deturpadas, as fronteiras elas estão se movendo tanto que a gente não tem mais noção do que é normal e do que não é normal. E a gente está institucionalizando coisas que são absurdas. E tem uma coisa, Deise, a gente está vendo hoje o início do julgamento dessas ações que questionam a constitucionalidade das emendas do relator, do orçamento secreto, e se a decisão for pela inconstitucionalidade, se o STF declarar inconstitucional a forma como se dá essa formação do orçamento, em regra, o que haverá é uma decisão retroativa, porque a declaração de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal, ela tem um efeito retroativo, efeito ex tunc, né? Ou seja, essas vedações, essas suspensões que o presidente Bolsonaro fez ao pagamento das emendas do relator, elas vão se tornar, inclusive, definitivas. Então, vai deixar muito parlamentar... Definitiva, mas não grupo, né? Ela pode... Preciso complementar, só preciso complementar uma coisa. Em teoria, seriam definitivas. Só preciso complementar uma coisa. Em regra, a exceção é a possibilidade de modulação dos efeitos dessa decisão. Vai ter modulação. Mas a lei estabelece um critério de maioria absoluta no plenário do Supremo. Então... dificulta um pouco mais. Então, o cenário também pode ser muito ruim para esses parlamentares. É claro que isso só vai agravar essa crise e deixar muito parlamentar insatisfeito. Eu acho que o Supremo Tribunal Federal, ao declarar inconstitucionalidade, não terá nenhuma dificuldade... Mas, Capês, olha, você vai continuar. Já não é vergonhoso a gente ver uma medida patentemente inconstitucional, como essa questão da emenda do relator? A gente está aqui em dúvida se o Supremo vai ou não reconhecer a inconstitucionalidade de algo claramente inconstitucional. Absurdamente inconstitucional. A gente está pior ou melhor do que... Eu acho que a gente está pior que o peru, porque aqui a situação é a mesma, mas com uma hipocrisia, com rótulo. É mais disfarçada, né? Mais disfarçada. A Deise colocou que alguns deputados propuseram fazer emendas para a saúde, para a educação, mas se não houver a identificação do autor da emenda, quem está encaminhando quanto de dinheiro público para onde, fica muito difícil a apuração da responsabilidade. E encaminhar para a educação e para a saúde ainda é mais grave, porque não há como fazer o controle de legalidade, de responsabilidade sobre quem foi o autor da emenda em áreas que são absolutamente sensíveis. Então isso é realmente muito complicado e a gente espera que o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal, artigo 97 da Constituição, por maioria absoluta, proclame a inconstitucionalidade. Artigo do quê? 97 da Constituição Federal. O que é isso? É aquilo que tem que ser garantido. E eu acho, Nelson, sinceramente, na minha opinião, Nelson, eu acho que o Supremo vai atingir um certo acordo, a meu ver, fazendo a decisão ser ex nunc, para não expor aqueles que já fizeram o encaminhamento. Mas pode ser que retroaja também e fiquem expostos e tenham que dar explicações para onde encaminharam e por que encaminharam tais recursos. E vai dar também uma briga, vou falar para você, viu, Tomé, você, deputado que vai começar o seu mandato, vai dar uma briga entre os deputados. A hora que um deputado souber que o outro encaminhou 100 vezes mais emenda do que ele... vai dar uma briga interna. Vai ser a briga na casa de Laurita. Tomé, quero trazer uma coisa aqui, eu quero ouvir o seu comentário sobre isso. Tem uma frase que o presidente do Peru usou nesse fechamento do Congresso. E eu quero dizer essa frase entre aspas e fazer o paralelo com o Brasil. A gente está vendo aqui o Congresso de 4 para o STF em pé. Tá? Aí o STF está pisando na Constituição e o Congresso está constitucionalizando o que é inconstitucional. Ou seja, tá a festa lá da DK, né? A farofa. É só que sem colocar o tiro-lipa para fora. Tá a farofa da GK ali, o Congresso e o STF aqui no Brasil. O que o presidente do Peru disse para fechar o Congresso e dizer que vai reformar o Judiciário? Abro aspas. O Congresso quebrou o equilíbrio de poderes para estabelecer a ditadura do Congresso com o endosso da Corte Constitucional, disse o presidente peruano. Isso não é um risco de um governo falar assim, bom, se tá lá
o STF intrincadinho com o Congresso, né? Eles têm um aumento aqui, aí eles deixam um orçamento lá, mas agora eu não quero, né, liberar dinheiro para ninguém. Aí ele vem e fala assim, está havendo uma ditadura do Congresso, do STF. O STF está pisoteando a Constituição e o Congresso também. Não há um risco de acontecer o mesmo no Brasil? Olha, eu vou dizer uma coisa muito séria aqui. Ou a gente prende os comunistas pelos crimes que eles cometeram, ou eles fortalecidos vão nos prender por crimes que nós não cometemos.